Nesta aula de número 4, vamos estar discutindo um pouco a questão de energia e sustentabilidade. Como vimos no início desse curso, lá na aula número 1, energia e meio ambiente possuem uma relação conflituosa. E agora, nos anos 2000, talvez seja um dos momentos que esteja mais explícita essa questão conflituosa entre energia e meio ambiente, dado que temos que expandir a oferta de energia para atender a demanda crescente e, em paralelo, o mundo hoje se depara com a necessidade de mitigar as alterações climáticas, alterações essas que têm as emissões de gás de efeito estufa do setor de energia como o principal responsável. Toda essa importância da relação entre energia e meio ambiente e a questão da sustentabilidade faz com que hoje toda a discussão de desenvolvimento sustentável contemple diretrizes para o setor energético e, como a gente pode observar, dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU, a energia limpa e acessível é um dos objetivos tidos como fundamentais para se atingir um desenvolvimento sustentável. O equacionamento desse desafio de expandir a oferta e, ao mesmo tempo, mitigar os impactos da emissão de gás de efeito estufa, ele está diretamente associado a ações nas seguintes direções: o uso mais eficiente dos recursos energéticos, o aumento da participação de fontes não renováveis na oferta de energia e investimentos em técnicas de captura e sequestro de carbono. Vamos começar discutindo a relevância de um uso mais eficiente dos recursos energéticos. Como dissemos lá na primeira aula, o importante é atender a demanda por serviços energéticos e não por recursos energéticos. Dessa forma, a eficiência energética se apresenta como o único instrumento disponível para atender os 3 objetivos clássicos de política energética: segurança, competitividade de custos e sustentabilidade. Lá na segunda aula falamos que tem N instrumentos para atender cada um desses objetivos, mas a grande maioria são conflitantes. O único que atende os 3 objetivos de política energética de forma conjunta é o uso mais eficiente dos recursos energéticos. É importante a ciência que essas medidas de eficiência energética não estão restritas à cadeia de suprimento. Elas também devem contemplar a demanda, ou seja, é possível trabalhar a demanda, e isso inclusive inclui no limite até discussão de mudanças comportamentais, ou seja, ao contrário de uma visão de décadas atrás, que o crescimento da demanda é um dado e deve-se trabalhar para atender a essa demanda, como é que eu vou expandir a oferta? Aqui não, aqui a gente deve ver uma visão mais de planejamento energético integrado, e isso contempla até medidas de eficiência sob o lado da demanda. Outro ponto importante que se deve ter quando está olhando a eficiência energética é que mesmo em países de desenvolvimento existe espaço sim para a promoção de eficiência energética. É preciso ter muito cuidado com indicadores médios, sobretudo em países que têm grandes desigualdades sociais. A gente olha o indicador do Brasil de consumo de energia per capita, como apresentamos na aula anterior, e se fica com a impressão que o consumo de energia do Brasil per capita em todas as regiões é muito baixo, quando aquele valor ele é derivado das desigualdades intrínsecas ao Brasil, onde tem regiões no Norte e Nordeste que têm níveis de renda muito inferiores a regiões aqui no Centro-Sul, e isso faz com que a média possa ser um valor baixo, mas no Centro-Sul, no Sudeste, sobretudo, existem uma infinidade de consumidores com padrões de consumo per capita bastante elevados, comparáveis aos padrões verificados na Europa Ocidental, e onde sim é possível se adotar medidas de eficiência energética. Dentro desta visão que eficiência energética não deve estar restrito a cadeia de suprimento e deve também considerar o lado da demanda, é importante o entendimento que a discussão de eficiência energética, em realidade, começa um passo antes do setor energético. A discussão deve envolver diretrizes de política econômica e de política de desenvolvimento, pois, embora a relação entre desenvolvimento e consumo de energia seja inequívoca, é possível implementar políticas públicas voltadas a garantir que a economia cresça, focadas em setor de maior valor agregado, tornando-se assim menos intensivo o uso de energia. Ou seja, é possível tentar implementar políticas que consigam fazer um relativo desacoplamento entre o crescimento econômico e o aumento do consumo de energia.
A análise da trajetória da intensidade energética nos países desenvolvidos, ela é bastante ilustrativa da possibilidade que existe de se realizar o desacoplamento entre o crescimento econômico e o nível de consumo de energia. Se a gente observa esses países, basicamente é possível identificar 3 estágios. Um estágio inicial, onde ocorreu um processo de industrialização, marcado por taxas superiores ao crescimento econômico, ou seja, uma tendência de aumento da intensidade energética. No momento seguinte, maturação da economia industrial, o mesmo setor industrial indo em direção a setores de maior valor agregado, crescente importância do setor terciário da economia, então começa a acontecer uma tendência de estagnação da intensidade energética, para que num terceiro momento ocorra a difusão de economia mais baseada em serviços, redução relativa dos setores energo-intensivos e existe uma redução da intensidade energética. Tendo conhecimento dessa trajetória, é possível se delinear políticas de promoção de crescimento baseados em setores com maior valor agregado e menos energo-intensivos. É evidente que, por trás dessa trajetória nos países desenvolvidos, existe uma reordenação das atividades econômicas ao redor do mundo todo, porque a atividade primária que deixou de ser feita num país desenvolvido, ela passou a ser feita em algum país com menor nível de desenvolvimento. Então, não é possível se imaginar uma trajetória dessa de desacoplamento em nível mundial. Mas para alguns países, como é o caso do Brasil, que já tem uma estrutura industrial diversificada, que já tem um setor terciário bastante robusto, é sim possível se pensar em políticas focadas em setores da economia de maior valor agregado e menos energo-intensivos para fazer esse desacoplamento. Políticas desse tipo são conhecidas como políticas leapfrog. Quando observamos a evolução da intensidade energética entre 1990 e 2015 e, ao mesmo tempo, comparando o comportamento dos países da OCDE com os países não pertencentes à OCDE, nota-se que tanto os países da OCDE quanto os países não pertencentes à OCDE e, por consequência, a intensidade energética mundial, de 1990 para 2015, essas intensidades foram reduzidas, em grande medida por avanços em questões relativas à eficiência energética. Porém, nota-se que os países não pertencentes à OCDE continuam com níveis de intensidade energética superiores àqueles verificados nos países da OCDE. Quando voltamos a trazer a discussão para o cerne do setor energético e voltamos a discutir medidas de eficiência energética que possibilitem o uso mais eficiente dos recursos energéticos, é importante fazer a distinção que existe desde medidas que podem ser implementadas de forma imediata, que é relativas à eliminação de desperdício, até medidas de curto e médio prazo, que são inerentes à substituição de equipamentos por tecnologias mais eficientes, tanto no setor industrial quanto no setor residencial. No setor industrial, muitas das vezes, essas medidas tendem a ser mais atrativas e serem implementadas com maior velocidade quando o equipamento já está totalmente depreciado, ou então, ou mais do que depreciado, quando ele está chegando no fim, já está no fim da vida útil dele e necessariamente tem que se fazer a substituição daquele equipamento. Uma lógica que também deve ter serventia para os consumidores em nível residencial. Países como o Brasil hoje, os eletrodomésticos já vêm com o selo do Procel, indicando níveis de eficiência energética, então já tem alguns indicadores ali para o consumidor escolher o equipamento que seja mais eficiente. É evidente que a lógica do consumidor, tanto industrial quanto residencial, é analisar se o menor dispêndio que ele vai ter com energia por aquele equipamento ser mais eficiente compensa o maior custo que eventualmente ele vai ter na aquisição do equipamento. Quando o equipamento mais eficiente também é o mais barato, a escolha fica muito óbvia, não tem muito o que se pensar. Só que as medidas de eficiência energética não estamos nem entrando aqui nos ganhos de eficiência no lado da cadeia produtiva, como, por exemplo, os ganhos de eficiência ao longo das últimas décadas na eficiência da geração termoelétrica a carvão. Estamos nem entrando no lado da cadeia de suprimento, estamos aqui olhando coisas muito focadas na demanda. Nessa discussão da demanda, além de coisas que estão diretamente relacionadas à característica técnica dos equipamentos,
E existem também algumas iniciativas de caráter, inclusive cultural. Evidente que são iniciativas que são de natureza de longo prazo, porque mexe com questão de preferências individuais e etc. Não é uma coisa assim. Mas, por exemplo, um uso mais intensivo do transporte coletivo é uma medida de eficiência energética muito grande. Porque entre um ônibus que esteja carregando 60 pessoas movido a óleo diesel, e mesmo que esse ônibus esteja emitindo mais poluentes do que um carro a gasolina, possivelmente ele está tendo uma função muito mais eficiente, porque esse ônibus está carregando 60 pessoas, enquanto um carro deve estar carregando provavelmente uma pessoa. Então, o número de carros que estariam circulando para transportar a mesma quantidade de pessoas que esse único ônibus transporta é tão maior que se torna muito evidente que é uma solução muito mais eficiente estar se utilizando esse ônibus do que carros para transportar pessoas de forma praticamente individual na maioria dos casos. Agora, é evidente que é uma medida de caráter cultural que a implementação é de longo prazo, mas não deve ser descartada e já começamos a ver algumas iniciativas de transporte solidário, de carona compartilhada, etc. e tal. Então, mesmo que de forma ainda muito embrionária, isso já começa a ter alguma visibilidade. Por fim, é importante reiterar que muitas das medidas de eficiência estão associadas a uma eletrificação do setor energético e o caso do setor dos veículos elétricos na frota de veículos leves é bastante emblemático. Só que medidas de eficiência energética também apresentam grande dificuldade de implementação. Por quê? Elas são difusas entre diferentes setores e diferentes agentes, então envolvem muitos custos de transação. Ao contrário da oferta, que é um dado, medidas de eficiência são baseadas em estimativas, então tem uma complexidade maior de lidar com ela. E também a questão do financiamento. Enquanto o financiamento da expansão da oferta é realizado por agentes de grande porte, que possuem condições de financiamento favoráveis, na maioria dos casos, as medidas de eficiência energética são feitas pelo lado dos consumidores. E no caso dos consumidores residenciais, muitas das vezes a taxa de financiamento que eles têm acesso, elas são maiores do que as taxas de financiamento que os grandes grupos econômicos conseguem captar dinheiro. Em paralelo às medidas de eficiência energética, nota-se a importância de uma maior participação de fontes alternativas e renováveis de energia na matriz energética. E isso ajuda a compreender por que estão sendo verificados vultosos investimentos em fontes renováveis de energia, sobretudo no setor elétrico, onde a gente verifica grandes investimentos em usinas eólicas nos últimos 10, 15 anos e mais recentemente em usinas fotovoltaicas. O setor de transporte, esse movimento ainda é muito mais tímido, existe muito questionamento sobre a sustentabilidade dos biocombustíveis convencionais e desafios técnicos para a produção de biocombustíveis ligocelulose, que são biocombustíveis fabricados a partir de resíduos agroflorestais. Aqui, esse gráfico ilustra a evolução dos investimentos em fontes renováveis de 2004 a 2016. Nos últimos anos, houve um arrefecimento nessa trajetória, mas, de todo modo, a gente vê que a trajetória, pegando desde 2004, é crescente e, sobretudo, ali por volta de 2014, 2015, tivemos trimestres com nível de crescimento bastante elevado. Aqui é a ilustração do quanto, nos últimos 10 anos, o crescimento da energia eólica, em termos de capacidade instalada, é exponencial. Saímos de uma capacidade de 94 gigawatts em 2007 para 539 gigawatts ao fim de 2017. A trajetória fotovoltaica, embora mais recente, ela também tem uma trajetória semelhante e talvez até mais exponencial do que a eólica. Em 2007 tínhamos diminutos 8 gigawatts e hoje já temos 402 gigawatts fotovoltaicos instalados no mundo. Em paralelo à energia renovável, tem a questão da energia nuclear, que é sempre uma questão controversa. Sob a ótica da mudança climática, é uma fonte muito bem-vinda, porque é uma fonte confiável, apta a operar na base do sistema elétrico e não é emissora de gases do efeito estufa. O problema é o risco do acidente e a questão do tratamento dos resíduos, que torna sua presença e sua expansão alvo de questionamento, sobretudo na sequência de acidentes. Isso é muito interessante. A gente volta ali em 2009, 2010, existia muita aposta, muitos especialistas indicando que a energia nuclear deveria ter um papel muito importante nesse processo de mitigação de gases de efeito estufa, que deveria
ter maior participação na matriz elétrica mundial, etc, etc e tal. Veio o acidente de Fukushima e houve uma reversão total de expectativas, inclusive com muitos países encerrando a atividade de usinas nucleares existentes. Talvez, pensando no médio prazo, o aprimoramento nos dispositivos de segurança possam reduzir a oposição que existe à energia nuclear. A esta altura, o aluno pode estar se questionando, mas lá atrás foi dito que existe ainda muito combustíveis fósseis no mundo. Será que não tem nenhuma forma de utilizar esses recursos fósseis de forma minimamente sustentável? Não é só você, aluno, que teve essa indagação. Essa é uma indagação presente no setor energético e isso leva à discussão de desenvolvimento de técnicas para o aproveitamento desses recursos fósseis de forma sustentável, e isso é aquilo que se chama das tecnologias CCS, que basicamente elas visam a captura e o sequestro do carbono para que a gente consiga realizar a queima limpa desse combustível fóssil. Especialmente no caso do carvão, está sendo desenvolvida muita pesquisa, sendo investido muito dinheiro para se conseguir fazer a queima limpa do carvão. Agora, quando pensamos em combustíveis fósseis, estamos falando no limite da queima limpa, quando a gente fala em bio-CCS, que é uma derivação das tecnologias de captura e sequestro de carbono, poderemos estar falando em emissões negativas, porque a bioenergia, de forma genérica, ela já apresenta emissões neutras, porque o CO2 emitido no momento da queima do combustível, ele é absorvido no momento da fotossíntese. Então já estamos no 0 a 0. Se, além disso, na hora que eu estou queimando a bioenergia, eu estou capturando o CO2, eu estou tendo emissões negativas. E por que emissões negativas são tão importantes? Quando a gente olha para frente, para limitar o aquecimento global ao longo desses até 2100, 2 graus Celsius, etc e tal, e isso existe, os especialistas do clima têm lá os valores lá tido como os necessários para você estabilizar o clima até 2100. Só que esses valores são tidos como o orçamento de carbono que a atmosfera possa comportar. Mas já é sabido que em algum momento ao longo das próximas décadas a gente vai estourar esse orçamento. E para a gente conseguirmos chegar em 2100, limitando o aquecimento global em 2 graus Celsius, em algum momento a gente vai ter que ter emissões negativas para a gente conseguir voltarmos a estar dentro desse orçamento de carbono. E dentro das opções de emissões negativas de CO2, uma evidentemente que é sempre a questão de reflorestamento, mas o bio-CCS é uma tecnologia que deve ser observado com bastante cuidado, especialmente num país como o Brasil, que tem tanto potencial para desenvolvimento de bioenergia. Okay. Apresentamos algumas opções aqui tecnológicas e, sobretudo, ressaltando a importância das tecnologias de redução, as medidas de eficiência energética e a importância de investimento em fontes renováveis, que talvez sejam hoje as duas iniciativas que estão mais sendo implementadas e onde está sendo realizado mais investimentos no sentido de descarbonizar o setor energético, mas temos que tentar olhar também isso de forma meio que sistêmica. Então esse gráfico aqui tende a apresentar as reduções de hoje até 2050 por setor, e a gente verifica que prospectos que a maior parte da redução das emissões estariam derivadas do setor elétrico, certo? Em alguma medida da maior facilidade que se tem de produzir energia renovável para gerar eletricidade, quando comparado, por exemplo, à questão do abastecimento energético do setor de transporte. Por sua vez, quando observamos a contribuição das diferentes tecnologias para essa redução da emissão de gases de efeito estufa do setor energético entre 2010 a 2040, contra um cenário de referência, que é um cenário onde não são adotadas medidas mais efetivas de redução de gases de efeito estufa do que aquelas que já foram implementadas. O que se observa é que, efetivamente, eficiência energética e fontes renováveis de energia, maior participação de fontes renováveis de energia, são as duas tecnologias que são as grandes responsáveis pela redução prospectada das emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, quando eu falo emissão prospectada, assumindo que medidas políticas mandatórias vão ser implementadas e vão efetivamente permitir essa redução. Ou seja, se forem adotadas políticas de redução
de forma mandatória, que tem que se reduzir de forma a se atingir o cenário 450 ppm da Agência Internacional de Energia, qual as tecnologias que vão ter maior contributo? E, nitidamente, são medidas de eficiência energética juntamente com maior participação de fontes renováveis de energia